debates aqui, direto de Portugal. E claro, vou chamar os meus colegas apresentadores lá da China, Marcelo Rosa, e do Brasil, Ademir Maria. Também gostaria de falarmos aqui, né, uma boa noite para vocês e falarmos também dos patrocinadores e dos apoiadores do programa. Vamos começar então. Dr. Denilson Carafini, a clínica fica no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Sigam no Instagram, Dr. Denilson Carafini. Inclusive, agora temos também as apoiadoras aqui, parceiras, Elma Aveiro. Isso mesmo, Elma Aveiro, eu estou usando uma das joias dela aqui, maravilhosa, que é nada mais, nada menos que a irmã do Cristiano Ronaldo, que eu tive o prazer de conhecer esses dias. E claro, fizemos essa parceria. Inclusive, eu ganhei um óculos incrível. Olha aqui, galera, esse óculos maravilhoso, né? Eu tô apaixonada pelo óculos, eu ganhei no dia que a conheci no evento. Saí, já fui para as praias aqui em Portugal, que deu um calorzinho aqui maravilhoso. E usei esse óculos, né? Vamos lá, deixa eu falar mais um recadinho para vocês, inclusive também. Nós estamos com a nossa patrocinadora também, a ASNC, aqui de Portugal. Isso mesmo, uma empresa da área de TI que trabalha com cibersegurança de vários bancos internacionais. Vamos lá, galera, depois a gente vem com mais recados aí dos patrocinadores e apoiadores. Fala aí, Marcelo! Queria que o Marcelo viesse falar para nós os resultados das rodadas que nós vamos falar aqui hoje no Bate-Bola Debates, né? Os comentários, os jogos e o Marcelo também vai passar a classificação do brasileiro, né? É isso aí, vamos lá! Deixa eu falar aqui para vocês um recadinho. O Marcelo, o que aconteceu na arena com o Grêmio? Vamos lá, que foi empate com o lanterna do campeonato, tendo um jogador a mais, pois muito tempo de jogo, já que o Removo teve um jogador expulso. É isso mesmo, Marcelo? Olá, boa noite a todos. Quer dizer, bom dia para mim, porque eu tô falando aqui da China, né? Boa noite para quem tá no Brasil, né? Boa noite para quem tá em Portugal também, né? Assistindo a gente, né? Então, nessa rodada do Campeonato Brasileiro teve aí, né, alguns resultados que acabaram sendo surpresas, né, dentro da competição. Já teve na última rodada, já teve uma surpresa também na última rodada, que foi a vitória do Bragantino sobre o Flamengo, né, perdeu, o Flamengo que tem um elenco multimilionário, né. Mas vamos passar primeiro o resultado da rodada, né, e a classificação. Então, o resultado da rodada começou com o jogo São Paulo 4, Cruzeiro 1. Esse resultado aí, que foi um resultado surpreendente porque o Cruzeiro, que agora virou SAF e tem um bom elenco, está na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, isso aí é muito preocupante para o Cruzeiro, já que já estamos com 10 rodadas já, né, do Campeonato Brasileiro. Depois teve Curitiba 1, Fluminense 1, Vasco 1 do Renato, né, do nosso amigo Renato, Vasco 1, Botafogo 2. A Chape empatou em casa com Vitória, né, o Flamengo ganhou do Santos, né, no Maracanã por 3-1. O Atlético Mineiro ganhou do Atlético Paranaense, né, o jogo dos Atléticos 2-1 para o Atlético Mineiro. O Corinthians perdeu em casa para o meu Internacional. O Bahia perdeu em casa para o Palmeiras 2-1. E esse jogo foi muito polêmico, né? Porque teve ali o lance do gol, na minha visão, foi falta, né? Teve a falta e foi claríssima, tal. E o próprio Rogério Ceni, né, nas suas declarações, e foi muito pesado nas declarações, e ele fez comentários que, na minha visão, foram pontuais, foram corretos. O Mirassol perdeu em casa pro Bragantino, e o Grêmio, surpreendentemente, empatou em 0-0 com o Remo, né, que também está lá na zona de baixo, né? Então, só fazendo um comentário rápido sobre isso, depois o ATB também vai
vai fazer o comentário dele em relação a isso. Agora falando da dupla Grenal, né? Já começando a falar nessa parte da dupla Grenal, mas só falando da rodada, né? Então, como eu falei já, o jogo do Corinthians, do São Paulo e Cruzeiro, que foi... O Cruzeiro tá numa situação muito delicada dentro da competição, por ser um clube grande, um clube que investiu e está lá embaixo na zona de rebaixamento. Tanto é que na classificação ele é o último. No jogo do Grêmio, o time não pode perder esses pontos dentro de casa. Isso é fundamental para a competição e muitas vezes, tanto o Inter quanto o Grêmio, acabam perdendo pontos para clubes menores e que estão mal na tabela, e daqui a pouquinho acontece lá na frente, né? Falta um ponto, falta um gol, falta isso para conseguir uma classificação, às vezes até uma situação melhor que o clube quer alcançar. Então, mas passando aqui rapidinho a classificação, o Palmeiras está em primeiro com 25 pontos, o São Paulo vem em segundo com 20, junto com o Fluminense também tem 20, o Flamengo tem 17, mas com um jogo a menos, o Bahia também tem 17 com um jogo a menos, o Atlético Paranaense tem 16, o Curitiba vem em sétimo colocado com 15, o Curitiba está fazendo uma campanha surpreendente no início, né? Tá lá em cima, tá no meio da tabela, lá em cima. Então hoje ele poderia estar ali buscando uma vaga de Libertadores para se terminar esse campeonato. O Atlético Mineiro vem com 14 pontos, o Bragantino 14, Botafogo com 12, o Grêmio com 12, o Vasco com 12, o Inter com 12, todos ali juntos, né? Com 12 pontos. O Vitória com 11, Santos com 10, Corinthians com 10, a Chape, aí começa a zona de rebaixamento, a Chape é a primeira da zona de rebaixamento ali com 8, o Remo com 7, o Cruzeiro com 7 e o Mirassol com 6. Então, na verdade, o Mirassol está sendo uma surpresa dentro da competição, porque no campeonato passado o Mirassol foi a sensação do campeonato. Então, e hoje virou o segundo ano de Série A, já lá na zona de rebaixamento preocupante. É isso aí, o Marcelo Rosa aí falando os resultados do futebol, do bate-bola debates aí. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui conosco, direto da China, né, gente? Olha só, vários países diferentes, Portugal, China, Brasil. Vamos lá, agora eu vou fazer uma pergunta aqui pro Ademir. Né? Ademir, o que tu tá achando da oscilação? Tu tá achando que tá oscilando dentro da competição, o Grêmio e o que aconteceu agora nesse final de semana? Vamos lá. Boa noite, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Não, é. Eu acho que o oscilar, o Grêmio está oscilando porque o Grêmio perde para o Palmeiras, faz um bom jogo, fez um grande jogo, fez um bom jogo taticamente. Porque teve o seu time atrás e saiu do contra-ataque. Então aí ele perdeu um bom time, um excelente time, está na frente, foi buscar a vitória, tudo bem. Quando ele veio para dentro da arena, o Grêmio sabe, o time está lá embaixo, está querendo conquistar ponto. É um time que veio jogar, né? Ele veio jogar atrás para sair dos contra-ataques. Agora, com 3 zagueiros ali, na frente, uma linha de 5. Então, ele possibilitou lá na frente o jogador para correr, para sair de velocidade. E o Grêmio não soube assim, mas eu acho que o espaço, ele está bem, eu acho que ele não deve estar. Eu acho que ele precisa mais de ser humano, os jogadores se contratar jogadores com uma posição. O lateral esquerdo tem uma dificuldade naquele lado. O Pavão do outro lado está muito bem. Só que o Pavão ele é indeciso em algumas alternativas do jogo. Então ele gosta muito do namorado. Meu namorado é um jogador veloz, gosto dele, porque ele consegue envolver a defesa do adversário. Então essa oscilação, taticamente, sim. Eu acho que taticamente está oscilando muito. Porque está jogando 2 sistemas de jogo. O Estado está jogando 2 sistemas de jogo. Pode jogar com um sistema, em casa ele quer jogar com um sistema. E aí pega o time com o Remo, e aí tem a dificuldade necessária. Eu acho que essa modificação, vou falar da modificação, em relação à mudança do treinador, Com certeza. não deve acontecer porque uma razão seguinte, se não mudar
então o jogador vai ter que assinar uma outra situação tática que é, né? Então isso já vai dificultar o meio de uma competição que vem para a brasileira. Se tu não conquistar os pontos que o Marcelo está dizendo, fica difícil. Ela tem que sair lá de baixo para pegar a intermediária para cima, para poder, depois lá no final, não tá aí oscilando, cai, não cai, aí vai para o história. Então eu acho que a oscilação está mais na parte do futebol, na parte técnica do que o Estado está fazendo. Vem cá, Ademir, me conta o que tu achou do pênalti defendido pelo Everton. Fala aí pra nós. Muito bom, é um goleiro experiente, jogador. Todo goleiro que chega na idade dele, tem 4, 5, tem 4, tem que treinar muito. E ele vem fazendo isso, acompanhando ele, está treinando. Então, no treinamento, ele está superando aquilo que o goleiro veio talvez para cá, vai ter dificuldade nessa adaptação, vai ter dificuldade pela idade, não. Todo goleiro ganhador, ele continua ganhador. O Everton é um goleiro ganhador. E toda a sua experiência no pênalti foi que bateu quando vai para a bola. Ele sente que lá no gol estava um grande goleiro e o pegador de pênalti. E o Everton estava muito bem. Eu acho que o reflexo e também a intuição que ele tem, então esse treinamento que ele faz, isso ele faz um ponto muito importante, que é olhar os adversários que bate pênalti e onde bate. Então ele induz o jogador a bater naquele canto que ele bate. Porque se ele trocar, ele vai perder. E o Everton sabe disso. Então pela velocidade, pela agilidade e pelo reflexo que ele tem, principalmente o goleiro tem todo o respeito. Então isso tem possibilitar essa defesa dupla. Porque quando ele vai para a defesa, a bola vai para frente diretamente para quem bateu o pênalti. E ele consegue realmente tirar o pé e cortar de lado. Então isso, a percepção dele durante o jogo, a percepção dele. E o Grêmio foi muito feliz com a contratação do Everton, né? Porque o Everton veio para suprir uma necessidade que o Grêmio estava tendo, porque ele estava tendo muita dificuldade com outros goleiros que não estavam conseguindo se firmar, né? E também até pela fase, né? Que também estava assim passado. Só que o Everton, ele dá essa segurança, né? Pro Grêmio. Tanto é que teve um lance que ele defendeu, um lance muito difícil, e ainda a bola sobrou clara. O jogador do Remo fazer o gol, ele estava ele e o gol, ele conseguiu chutar errado, a bola ainda foi dentro. O goleiro também tem que ter sorte. O goleiro tem que ter sorte, porque a bola veio sem ele conseguiu tirar, né, com a bola. Sendo que o Grêmio, ele jogou uma boa parte do primeiro tempo, uma boa parte, com um homem a mais. Depois do pênalti, o Pikachu foi expulso, né, porque ele já tinha um amarelo, e foi expulso de uma forma muito inocente. Eu acho que ele não lembrava que ele tinha já um cartão amarelo, que ele segurou literalmente a cabeça do jogador do Grêmio e acabou sendo expulso. Inclusive, até foi o lance que ele mesmo se desesperou dentro do campo ali naquele momento, porque ele viu, na hora que ele lembrou que ele já tinha um cartão, ele fez uma falta, que ele quis fazer uma falta técnica para parar o contra-ataque, só que acabou sendo expulso. Então ele ficou uma boa parte, um homem a mais, e não conseguiu ter, né, a superação numérica em transformar aquilo ali em gols. E muitas vezes eu enxergo que muitas vezes o treinador, eu acho que deve ter sido a crítica muito da torcida e de alguma parte da imprensa, também teve muita crítica em relação a isso, é de tu começar a querer achar que tu tem um homem a mais, tu colocar muitos atacantes achando que vai fazer o gol, e muitas vezes tu não consegue, porque tu tira alguém que vai criar, porque tu tem alguém que vai ter que criar aquela jogada para chegar nos atacantes. A partir do momento que tu começa a poluir muitos atacantes, eles mesmos começam a ocupar o mesmo espaço, um ocupa o espaço do outro, e aí a jogada não flui. Então o Grêmio acabou pecando um pouco, na minha visão, em relação a isso, né, e de ter colocado muitos atacantes ali e não ter surtido o efeito que esperava. Marcelo, a questão toda ali nessa quando o Grêmio fica com 10, o Grêmio bota mais um zagueiro. Aconteceu a frente da zaga, né? E trocou a frente porque o centroavante estava cansado. A questão toda do
Paulo, ele vira perigo para a defesa do Reino. Isso não aconteceu. As modificações também não existem. Ele botou dois, o Beto Reis, ele botou junto com o Vinícius, mas agora a cabeça é diferente. Então, quando vai de Santos, o Vênus está saindo, o Beto Reis está saindo lá e o Vinícius está ficando. E aí não tem o pensamento necessário, porque os laterais não estão indo e tem uma dificuldade para usar essa bola, botar essa bola na área, no back, tudo isso. Dois escanteios, batidos pela esquerda, pela direita, pelo rasteiro, isso não pode acontecer. Eu acho que essa modificação possibilitou a defesa do Real se defender. É isso aí, né? Vamos lá, então é o seguinte, agora eu quero saber, que a gente já soube o resultado do Grêmio, e soube do pênalti atacado, e essa galera toda aí movimentando, o Ademir lá direto do Grêmio vendo o jogo, o Marcelo lá na China, e eu vou ter que entrar aqui direto de Portugal para ver essa galera jogando aí no Brasil. E claro, eu queria perguntar aí pro Marcelo, que é do Internacional também, e não só o Marcelo, o Ademir também jogou lá pelo Internacional, olha que legal. Além do Ademir ter jogado pelo Grêmio, ainda jogou pelo Internacional, ele acabou sendo um dos ídolos, né, Ademir? Não só do Grêmio, como do Internacional também, né? Isso é muito bacana, né? Tá. O goleiro fez isso, o Internacional na época eles complicou outra coisa, eu achei que o Internacional foi uma bola, ela estava falando com os outros. Então, depois do Grêmio também fiquei, eu estava com 6 anos, e o Grêmio nós subimos, mas eu fiquei onde ele jogando. Então, essa é a característica do Grêmio mais do Internacional. O Grêmio contrata sempre um goleiro diferente e dá condição para aqueles estão surgindo, que possa realmente assimilar e ver o goleiro jogar, para poder entrar e para poder. Isso aí é uma coisa que faz mal ao time. Mas agora eu vou fazer o giro pegar fogo aqui, porque eu vou ter que fazer uma pergunta. E não posso deixar de não perguntar, não tá nem em pauta, mas eu vou perguntar. E qual é o coração que mais bate forte, Ademir? Olha só. Grêmio ou Internacional? Vai lá! Assim, ó, eu estou muito ligado no Grêmio, uma questão muito na minha vida toda, que hoje eu estou no programa. Vivo que pareça uma palavra, a advocacia, falar de futebol, para mim, está ligado às duas coisas. Por quê? Eu vou dizer isso, porque o Internacional é isso, o Internacional começou a ser 73, você nasceu em 52, 54, 56. O campeão brasileiro, que é uma forma que também virou o time extraordinário. Depois eu voltei a sair, fiz a caminhada, Santos, Cruzeiro, voltei para o Internacional. Nessa votação, eu voltei a estudar para fazer faculdade. Então, quando eu tinha um contrato até junho de 92, eu estava no Brasil, e o antigo presidente da Lula não queria mais, me contratava mais cedo, não queria mais. E eu tinha feito a trajetória para parar, jogar no Internacional, e sabe, estar lá para continuar a minha vida fora do futebol. E aí eu recebi o quê? Recebi um convite através dos Soberais, me convidando para o Grêmio para jogar. E sabia que eu tinha 6 meses para me formar, e eu precisava desses 6 meses para poder terminar a faculdade, que seria o que é hoje, o resto da minha vida, outra vida fora. E foi isso que me pegou, né? Porque quando eu cheguei no Grêmio, tive a oportunidade de 92, foi o Grêmio que foi na televisão, 96 também é hoje, lá na Baixa, a quadra também. Então, o Grêmio praticamente assimilou quando o treinador teve a primeira posição para que fizesse o contrato do Grêmio. A classe era uma sala que fizesse o vestibular lá. Então, isso, quando eu saí aí, também tem que contar até 93. Saí em 93, o que acontece? Comecei a jogar futebol, me chamava lá, jogar no Master, comecei a participar do Master e ficar. Então, eu comecei a ficar filho do Grêmio. Eu comecei com o pai nesse aspecto. E eu fiquei muito ligado ao Grêmio para assistir. Depois aconteceu, o
o Grêmio convida para ser treinador de goleiro, ele 4 anos Grêmio de goleiro. Porque ele lembrou de mim, daquilo que eu fiz, ajudei, então tu começa, o teu pensamento começa o quê? A lado do pai, me agregou na hora que eu precisava, que era o meu futuro, que era o meu futuro hoje, né? Então isso está no meu filho também, eu fico gremista, os caras são gremistas, vamos aos jogos, e agora vamos jogar as mulheres, Marcelo, todos que nos assistem, pensa bem, como a gente não vai agradecer ao time do meu Grêmio, na minha vida, que eu estou hoje, e dizendo o seguinte, hoje, dizendo que o irmão da Grêmio Individual, nós temos uma associação, queremos que venha para cá, trabalhar na área crítica, na área de projetos. Quer dizer, e hoje, eu tenho toda a entrada lá do Grêmio, quando eu vou deixar o carro, vamos para a camarote, a nossa imagem lá no Terão, como eu posso dizer, tira a tua conclusão, Marcelo? É isso aí, né, Marcelo? Acho que o Marcelo podia também falar em relação ao Grêmio, porque ele começou lá no Grêmio, começou na base do Grêmio, não foi? Então, não é só o Ademir Maria aqui que começou no Grêmio, foi pro Internacional e tem o coração azul, mas o Marcelo, claro, sabemos que o Marcelo é um dos ídolos do Internacional, mas começou na base do Grêmio e tem uma história incrível aí também junto conosco aí para falar. Marcelo, me conta. Claro, né? Eu quero saber agora o que tu achou do jogo do Corinthians contra o Internacional, desculpa, e esse jogo aí que o Inter levou de 0-1, né? 1-0 no caso o Inter ganhou, né? E aí, Marcelo, fala pra nós, tu que é um ex-jogador, um cara que adora o Inter, tava no Brasil de férias, jogou futebol com essa galera. Eu vi, hein? Eu vi. Conta pra nós aí, vai lá. E foi no estádio do Internacional, junto com o filho, pra assistir o futebol. Vamos lá! Então, assim, vou começar pela parte do Ademir. Eu acho que o Ademir tá completamente certo, né? Porque eu falo que o Grêmio, para essa situação, fazendo a comparação entre Grêmio e Inter, em relação aos ex-jogadores, o Grêmio, ele dá muito mais valor aos ex-jogadores do que o Inter. Isso é fato, né? Então o Grêmio tem situações que ele realmente apoia os ex-jogadores, ajuda os ex-jogadores, e eles sabem que aquilo ali faz parte da história, eles fazem parte da história, né? O Inter, para ter uma ideia, o Inter ele já não tem tanto essa situação com os ex-jogadores, né? E tanto que teve uma situação que foi um absurdo, né? Na época eu vi assim que foi um absurdo. Inclusive, eu estava chegando no Beira-Rio na época, indo lá no Beira-Rio pro treino, e aí daqui a pouquinho tô passando ali porque até chegar na época tinha um portão aqui, outro portão ali para chegar lá e tal. E no portão lá tava o Sérgio Silva. E aí, quando eu vi, porque a gente viu o Sérgio Silva, a gente jogou no Flamengo junto, e aí, quando eu vi o Sérgio, assim, o Sérgio pediu autorização pro segurança para passar, isso pelo primeiro portão, ainda tinha mais uns 2 ou 3 para passar. E aí pediu autorização. Aí eu cheguei e falei pro segurança assim, cara, eu falei, Sérgio, tudo bem? Eu falei, tá, vai entrar agora, e não, tô esperando aqui a autorização. Eu falei pro segurança, cara, não sabe o que ele é. Cara, esse aí, o último título nacional que o Inter tem foi esse cara que... Como é que esse cara tem que ter acesso livre no Beira-Rio? Pra qualquer lugar que ele quiser. Entendeu? Então, quer dizer, isso o Inter não tem. Isso o Inter não proporciona por esse jogador. Né? E o cara teve que ficar parando a autorização. Eu falei assim, não, entra aqui no meu carro, tal. E aí acabamos entrando, tudo mais, tal. E isso é um absurdo. Então, o que o Ademir tá tendo ali no Grêmio e tá sendo acolhido, cara, isso é maravilhoso. E realmente, tu tem que ter, como eu falo assim, o Inter é um time maravilhoso. Eu não tô falando da instituição, e sim de quem comandando naquela situação e que pode valorizar um pouco mais os jogadores, porque faz parte da história. Com certeza. Assim, eu falo que eu joguei no Inter deu um total
intervalo de 14 anos, se não me engano, entre categoria de base e profissional, né? Apesar que eu comecei no Grêmio. Então, quando eu comecei no Grêmio, eu tinha saído do Cruzeirinho de Porto Alegre e fui pro Grêmio. Né? Então, ali no Grêmio, acabou tendo uma situação de que eu só saí do Grêmio por causa do Grenal. Então, tinha o Grenal, na época eu era isento, eu não pagava mensalidade, mas eu tinha passado no teste. E aí o pai de um menino que pagava mensalidade estava reclamando que o filho dele ia ficar de fora e eu ia jogar, que não pagava mensalidade, ele sabia que eu não pagava mensalidade. E aí o treinador chegou, olhou para mim, naquela semana a minha chuteira tinha estourado. E na época o meu avô, né, tinha assim, 2 valores, ele não tinha recebido ainda o salário dele, tinha dois valores ali, a chuteira era o valor, e na época o quichute, né, o Ademir conhece a época do quichute, o quichute estava com outro valor, e também tinha as travinhas. Aí o meu avô, não, vou comprar o quichute, depois a gente compra a chuteira. Ah, beleza, não viu, tem trava, vamos embora, vamos jogar. E aí o treinador viu importado de quichute, tu não pode jogar, cadê a tua chuteira? Se tu não tá aqui, não, isso não é uma chuteira, isso é um quichute. Então tu não vai poder sair jogando. Mas tu fica aí que depois tu entra no intervalo. Aí eu já era um pouco, né, já era de a minha personalidade, eu falei assim, pô, se eu não posso sair jogando agora, por que eu posso entrar no intervalo? Eu peguei, não, então fui embora. Peguei e saí, fui embora. E aí eu fui convidado para ir pro Inter. E acabei me tornando profissional no Inter. Mas de repente ali eu poderia ter continuado, não sei o que ia acontecer, a gente nunca sabe do futuro, se eu ia me tornar jogador ou não, né? Aquela coisa toda ali do Grêmio. Mas eu tava ali no Grêmio, eu saí do Grêmio só por causa disso, né? Aí, mas agora falando sobre a atualidade do que está acontecendo, Vamos lá. O Inter chegou a jogar em São Paulo contra o Corinthians. E uma coisa que chamou muita atenção no jogo foi que o primeiro chute a gol foi aos 10 minutos do segundo tempo. Então o jogo ficou muito concentrado em posse de bola, lentidão, das duas partes. Tanto da parte do Corinthians quanto da parte do Internacional. Tanto que teve uma cabeçada no primeiro tempo que acabou indo para fora, então não conta como um chute a gol, né? E aos 10 minutos do segundo tempo que teve o primeiro chute, o Inter está tendo uma formação que, na minha visão, acaba sendo mais aquela situação de vamos nos defender e sair no contra-ataque. Ele está fazendo isso e fez em casa contra a Chapecoense. Ele manteve a mesma formação tática, né, com uma linha de 5 atrás. Então ele está sobrecarregando o Vitinho para poder vir como lateral. Ele não está nem acompanhando o lateral adversário. Ele está vindo para defender e fazer a marcação, a dobra no ponta. Porque o lateral do Inter acaba fazendo a sobra para proteger o mercado, já que o mercado, pela idade que ele tem, de repente o treinador pensou, não, eu tenho que proteger o mercado aqui para uma futura, uma cobertura, uma situação de cobertura. Então, ele acabou fazendo uma linha de 5 atrás, né, e acaba deixando o adversário mais solto para jogar, mas acaba ficando um pouco mais fechado, o time está fechado, então acaba sendo mais difícil de ter uma penetração, uma situação, tá? Mas o Inter na saída de bola é muito lento, é muito preocupante a saída de bola, porque o mercado não tem uma boa saída de bola, né? A dupla de zaga, na verdade, não tem uma boa saída de bola, né? Os laterais também não tem uma boa saída de bola. O Inter não tem um volante tipo um Arthur da vida que vem, busca, que organiza, então o Inter não tem esse volante também. Então até chegar no Patrick, que nesse jogo foi poupado pro Grenal no final de semana, né? Então ele foi poupado, o Alan Patrick, e acabou não entrando. Na hora que o Alan Patrick queria entrar, o Inter fez o gol, então daí o treinador segurou, não, então vai ficar aqui, agora não precisa, já está 1-0. Mas é preocupante essa parte do Inter. O Inter taticamente não está bem, tecnicamente também não está bem, né? E por isso que está tendo grandes dificuldades na competição, está perdendo pontos. Por exemplo, em casa com o São Paulo, estava ganhando de 1-0, acabou sofrendo empate no final, né? E o contra agora contra o Corinthians acabou tendo a vitória fora de casa. Então acaba tendo essa oscilação de perder
mas o Inter demorou muito a entrar na competição. E para um time que só está jogando Gauchão, desculpa, Brasileiro e Copa do Brasil, tem que estar lá em cima na tabela, principalmente nesse início, porque as outras equipes vão estar disputando outras competições como o Sul-Americano, Libertadores, e ao mesmo tempo também disputando Brasileiro, disputando a Copa do Brasil. Então tem equipes aí que vão estar disputando 4 competições, o Inter está só em 2. Então o Inter tinha que estar lá em cima na tabela, né? E hoje não está. Eu acho, Marcelo, que o Internacional tem uma dificuldade física, porque ele joga atrás, está jogando lá no Guarnabé, ele sai muito, não tem a cobertura dele lá atrás. Mas como recuou, como falou, que o Vitinho está recuando, o zagueiro justamente do Bernardo Vitor, atrás do zagueiro, ele recua para sair em velocidade, mas não tem velocidade, porque o Borré não é um jogador de velocidade. Exatamente. É que ele disse, não tem o Marcelo ali no meio, ou para fazer esse vínculo entre a defesa e o ataque. Então, o pessoal está pegando nesse sentido, porque o Paulo, ele pega e modifica durante o jogo, ele quer modificar o sistema tático. Ele não tem jogador para modificar. Aí ele tem que botar o Lama Patrick para fazer isso. Aí bota o Lama Patrick, e quem é que ele tira quando olha para trás lá em relação a isso que está falando que tem razão? O jogador que articula, que toca a bola, que pega a defesa, leva o ataque e sai. Então isso não acontece, né? Essa dificuldade eu acho que elas vão ter muita dificuldade e também a parte física está deixando a desejar muito, muito mesmo, eu acho, nesse sentido, para sair em velocidade. Não tem velocidade. Então, só para jogar o jogo contra o Corinthians, né, Marcelo? Hoje o Corinthians joga 4-3-2-1, né? Lá na frente joga sozinho, lá na frente o Yuri, né? Então não tem a ligação para o Yuri. Então acontece que, apesar de que o Júlio jogou comigo, né? Mas não tem essa situação. O Internacional deveria ter, deveria ter aproveitado isso. Ganhou, ótimo, conquistou 3 pontos. Mas pode melhorar, porque tu faz gol e tu tem que recuar e manter aquilo. Nem tudo isso com São Paulo. O Internacional fez com o São Paulo, faz o gol, depois recua, aí pega o time arrumadinho que tem São Paulo, aí São Paulo empolgou. Por isso não tem essa capacidade. Realmente o Inter está fisicamente não está um time ideal ainda fisicamente, né? Então alguns falam que ele vai de acordo com a competição, vai melhorar. Pô, mas já estamos aí com 10 rodadas, já disputou o Gauchão, só que o Inter fez o quê? No Gauchão disputou a maior parte do Gauchão com a Sub-20, né? Então o Inter, o principal mesmo, jogou praticamente as finais, e aí agora no Brasileiro que está tentando ganhar ritmo. Só que o treinador ele tem que entender o seguinte: o futebol brasileiro não te dá esse tempo. Ele não te dá esse tempo. Porque se tu não usar o que tu tem de melhor, tu vai sair. Vê aí o Dorival foi demitido agora após o jogo contra o Inter, ele foi demitido. Ele foi campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, foi campeão agora da Recopa, em cima do Flamengo, foi agora há pouco, e foi demitido agora na 10ª rodada. Então, isso porque o que mais comenta lá em relação à saída do Dorival é porque o Dorival estava poupando os jogadores, sendo que o Corinthians não tem tantas competições. E por isso que acabou. Isso, claro, poupando o jogador, pensando nos jogos mais importantes, acaba perdendo. Vamos supor que o Inter perdesse o jogo ontem pro Corinthians porque poupou o Alan Patrick pro Grenal. O Grenal fosse o mais importante. E aí, daqui a pouquinho, o Inter cai, despenca na tabela, vai pro Grenal com menos confiança, ou com a obrigação de ganhar, de ter o resultado, até porque o Inter vai jogar em casa. Então, esse planejamento técnico e tático que muitas vezes o treinador tem, achando que ele tem tempo, e ele não tem esse tempo, né? Então, o futebol no Brasil ele é muito imediatismo. É aquela coisa, tu ganhou, tá tudo bem, tu perdeu, tá tudo ruim. Então é assim que é analisado, e na minha visão é muito errado, porque eu falo assim, os clubes eles querem imitar o sistema europeu,
Só que o sistema europeu faz o quê? O treinador vai lá, começa a temporada e termina a temporada. É um planejamento que ele vai fazer. É muito raro um treinador ser demitido no meio de uma competição. É muito raro. É muito raro. Então, aqui no Brasil, não. Quer dizer, no Brasil, o treinador, ele perdeu 1, 2 partidas, ele vai sair, ele vai ser trocado, não importa se ele teve resultado positivo ou ganhou título há 1 mês ou 2 meses atrás, isso não vai importar, vai importar o que está acontecendo naquele momento. Então, eu vejo que o Inter tem essa dificuldade, o Inter não tem elenco. Por exemplo, o Grêmio, ele tem muitas opções do meio para frente, mas não tem tantas opções do meio para trás. O Inter, ele se preocupou em contratar volantes de marcação para dar um suporte defensivo, só que ele esqueceu de ter velocidade. Então o Inter só tem Vitinho, né, de velocidade. Os 2 atacantes, o Alejandro, que chegou também, não tem velocidade, jogador de área, né? Então o Inter tem essa dificuldade do banco de olhar e vou botar quem. Tanto é que nesse jogo contra o Corinthians, o meia de ligação foi o Bernabé. E que, na minha visão, seria sim uma boa opção, porque o Bernabé ali naquela função, ele é mais ofensivo do que defensivo. Ele estava tendo muitas dificuldades defensivas, né? O Inter estava perdendo muitos jogos em cima dele. Ele também é um jogador muito afoito, então é preocupante numa situação de dentro da área que ele não vai cercar, ele não vai esperar, ele já vai sair dando bote, e daqui a pouquinho já cometeu alguns pênaltis aí que o Inter acabou sofrendo derrotas por causa disso. Então, até em função disso, né, acabaram deslocando ele de um outro posicionamento mais ofensivo, né? Ele pode ajudar ele naquela parte de meio de campo como um segundo homem de ligação para ajudar o Alan Patrick. Eu acho que seria ideal, eu acho que seria o posicionamento melhor para o Bernabé, uma chegada, ou até uma situação de ele jogar pelos lados mais avançado, fazendo essa recomposição tática, já que o treinador do Inter gosta dessa linha de 5, então ele pode fazer, vejo o Vitinho, já que ele tem o condicionamento físico muito bom. Mas o Inter em si realmente está pecando na parte física, o Inter em si está pecando na parte técnica, está muito lento, e isso vai ter muitas dificuldades na competição. Por quê? Vamos colocar aí da metade da competição para frente, todos os times já vão estar definidos praticamente. Quem está disputando Libertadores vai continuar disputando, mas vai ter times ali que já vai ter saído e aí vai focar no brasileiro. Então o Inter tinha que agora fazer o que o Curitiba está fazendo. O Curitiba está lá em cima, em 7º colocado, porque ele está focando agora no início. Ele sabe que tem que ganhar esses pontos no início, mas ele não vai se manter ali em cima. Ele sabe que ele vai brigar lá embaixo para não cair. Então o Inter, ele tem que ganhar esses pontos, coisa que o Cruzeiro, que está lá embaixo, não está conseguindo fazer isso. O próprio tanto o Cruzeiro, o Mirassol, que fez uma competição, o Corinthians, o Santos, isso aí vai estar brigando. Eu falo que esse ano um clube grande vai cair, isso é certo. Um clube grande, muito tradicional, vai cair. Por quê? Porque o campeonato é dinâmico, né? Agora... A questão toda que eu vejo, essa questão que eu vejo da situação dos treinadores, é a questão que eles têm que deixar fazer o campeonato. Porque tem que contratar outro contrato com que tu possa ter uma situação tática, que o treinador pode aproveitar, modificar, e o time não cai de produção, né? Então isso pode acontecer, mas o futebol brasileiro hoje perdeu, está fora. Então não tem essa condição. Não tem contratação, não pode contratar um grupo viável, um grupo realmente que possa modificar taticamente o time em relação aos jogos, cada jogo determinado, vai modificando, vai poupando. Na Europa não. Na Europa pode ver, os jogadores na Europa, tanto reserva ou titular, são jogadores de primeira linha. O jogador realmente, o treinador olha, modifica a sua ação tática da mesma maneira que ele está mantendo de acordo com o jogo que está ocorrendo. Aqui no Brasil não dá, é mesmo o que está falando. O Curitiba iniciou com o treinador, está com o treinador, está com o sistema tático para alcançar os pontos necessários, porque lá na frente ele sabe que ele se perder, ele vai cair, mas não vai cair para a Série B. Então isso é importante. Dentro do Internacional é importante, dentro do Grêmio é bem importante. Por isso essa modificação que está muito aí, o Estácio vai sair, isso não vai acontecer. Então assim, Nemir, pegar um treinador de fora que não conhece o sistema brasileiro, de como funciona o futebol brasileiro,
eu falo que é um pouco arriscado. Por exemplo, o Abel deu muito certo no Palmeiras, sim, mas o Abel veio, o Palmeiras com dinheiro, e o Abel falou, eu quero fulano, ciclano, beltrano, eu quero. Bom, o Palmeiras... E aí a filosofia de trabalho dele acabou dando certo porque ele trouxe as peças que ele queria. O próprio Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, ele fez a mesma coisa. Eu quero fulano, ciclano, beltrano, que é para o meu sistema tático. Só que, de repente, o treinador do Grêmio vai falar isso, o Grêmio vai falar, não, mas eu não tenho dinheiro para trazer esse cara. Ou vai chegar no Inter, não, mas eu não tenho dinheiro, tu tem que trabalhar com o que tem aqui. Então, isso acaba sendo muito difícil para o treinador que vem de fora, para colocar a sua filosofia com características de jogadores que, de repente, não conseguem executar. Então, isso é que acaba sendo mais... A Andressa queria falar... Não, na realidade, eu tô olhando aqui, né, os craques do futebol falando, tô aprendendo, porque eu tô no bate-bola debates, né, eu era do bate-bola resenha lá atrás e falava com os ex-atletas, e agora tá tudo novo pra mim. E ver esses ícones do futebol e trabalhar junto com eles, pra mim tá sendo incrível. Então, tô aqui aprendendo com eles, galera. Peço pra vocês um pouquinho de calma. Vocês já estão vendo que tá sendo um espetáculo, tanto com o Marcelo Rosa e o Ademir Maria, né? E claro, né, Marcelo, que vamos falar de seleção brasileira. É isso aí? Vamos lá? O jogo do dia 26/3, o Brasil fez 1 e a França 2. Esse é o resultado. E o jogo do dia 1/4, o Brasil fez 3 e a Croácia 1. Eu quero saber o que vocês estão achando do Brasil, da seleção aí, que agora vai ter a Copa do Mundo. Vocês acham que a gente está apto para ir para essa Copa, que a gente pode trazer a Copa do Mundo para o Brasil, ou falta muita coisa? Inclusive, eu queria dar uma incrementada aqui e saber o seguinte, o que vocês acham em relação ao Neymar não ter ido para a Copa do Mundo? Será que de fato mesmo ele teria que ir, ou será que ele não está preparado psicologicamente e fisicamente para essa Copa do Mundo? Vamos lá. Então, o Brasil teve 2 jogos, né? Agora, os 2 últimos jogos preparativos antes da lista final. Né? Então, foi 2 jogos antes da lista final. Então, a próxima convocação, a próxima já é a lista final de quem vai para a Copa. Então, quem tinha que mostrar alguma coisa foi agora. Né? Porém, na minha visão, eu acho que teve um planejamento equivocado para essas 2 últimas convocações, tanto desses 2 jogos que teve agora e dos 2 jogos passados. Na minha visão, o Brasil ele precisava criar um corpo, um conjunto. Tanto que o Brasil já tem, o Ancelotti já sabe já quem é que ele vai levar. Isso ele já sabe. Só que eu acho que foi equivocado o planejamento de ele fazer teste na última convocação, antes da lista final. Fazer teste, vou observar vou observar A, vou observar B. Não, tu tinha que observar nesses 2 jogos, principalmente o jogo contra a França, né, e o próprio jogo contra a Croácia, observar o time que tu vai dar. Então, botar o time principal, porque o Brasil não foi com o time principal. Então, bom, a zaga estava toda modificada, o Marquinhos não jogou, né, o Gabriel Magalhães também não jogou, e tal, mas mesmo assim o Brasil tinha que ir com o que ele tinha de melhor, que é o que vinha jogando. Para quê? Que era o melhor teste para o Brasil. Até para o Brasil sentir, esse time está preparado. Então, fica meio mascarado uma situação de que foi feito mudanças, foi feito isso, foi feito aquilo. Então, eu não sei se foi porque não quiseram colocar o time principal para jogar contra a França, porque se perde, cria uma desconfiança muito grande, ou se bota o time alternativo, perde, vai ter uma justificativa que foi uma equipe alternativa. Então, não sei o que foi o ideal do planejamento, mas para mim eu acho que devia ter sido assim, vamos colocar o que a gente tem de melhor, vamos fazer o teste independente de resultado, porque a gente precisa melhorar ou aperfeiçoar aquilo que seria necessário. O jogo contra a Croácia já foi um jogo que o Brasil já estava um pouco mais solto, já foi um jogo mais fácil para o Brasil, né? E o Brasil também estava com um time mais leve dentro de campo, né? Com jogadores que estavam querendo muito, que também tem essa situação. Por exemplo, tu pega no jogo contra a França,
o Rafinha foi substituído no intervalo, porque o Rafinha estava literalmente tirando o pé. Porque também tem aquela situação, pô, eu vou jogar uma Copa do Mundo, eu vou me machucar agora na véspera da convocação, né? No último jogo eu não posso me machucar. Então também tinha muito isso, jogadores meio que se segurando, não se soltando, o próprio Vini também não se soltou tanto em relação a isso. Em relação ao Neymar, eu acho que o Neymar, por exemplo, deveria ter ido para essa competição, para esse jogo, para esses 2 jogos, para poder sentir como é que ele vai estar com o grupo. Porque uma coisa é o Neymar jogando no Santos, com ele pensando uma coisa, os outros jogadores não conseguindo acompanhar o raciocínio dele, né? Porque o raciocínio dele é muito à frente dos outros. Agora, chegando na seleção, ele vai estar igualando isso aí. Então, eu queria ter visto o Neymar até para saber o seguinte, ó, não, vamos ter que levar ele para a Copa. Não, olha, não tem condições de levar para a Copa. Porque, como o Essolati falou, não, o Neymar não precisa ser testado. Sim, o Neymar de anos atrás não precisaria ser testado. Mas o Neymar de agora, ele teria que ser testado ali para saber, porque ele vai mudar a característica dele. O Neymar não vai ser o Neymar de 10 anos atrás, 5 anos atrás, onde ele estava lá que chegava e fazia e acontecia, tinha velocidade, tinha vigor físico. Agora ele não tem, então ele tem que se adaptar a uma nova função, ele mesmo se reciclar para ele poder ajudar a seleção. Mas como é que ele vai fazer isso se não foi testado nessa função? Pode ser que chegue na hora lá e ele faça, pode ser que na hora ele não faça, e pode ajudar ou prejudicar a seleção. Então eu acho que foi meio arriscado o planejamento, que poderia ter feito de uma maneira diferente, da qual o Neymar também podia ter sido testado agora nessa lista. Mas eu acho que na lista final, eu acredito que pode ser que ele esteja sim. Eu espero que ele esteja. Sim. É o seguinte, eu acho que ele tem experiência nessa posição. É um jogador que já é experiente. Ele vai agregar muito ao grupo que é ele. Se ele tiver, eu acho que se ele tiver 70% ou 60%, ele poderá ser convocado. Para isso, né? Para o grupo, para estar ali com o grupo ali, orientando do jeito que ele tem, da sua característica, da sua individualidade, né? Eu acho que vai agregar. Eu acho que deve ser convocado também pela essa razão. Talvez não 100% para ser titular da seleção, mas para 100% em relação ao que ele pode agregar ao grupo e para ele realmente dar uma experiência bem maior com meu pensamento seria isso. Bom, eu queria falar também sobre o Alisson, sobre os goleiros da seleção, em relação a esses amistosos. O Alisson ficou de fora pela lesão na coxa direita e está com dificuldade de recuperação. Estão dizendo que ele possa voltar em maio, ter essa dificuldade, mas o Alisson também. Eu acho que ele voltando e a lesão dele estando totalmente curada, ele vai, seja no mês que vem, seja a 10 dias da convocação, ele estará lá, porque ele é o goleiro titular, e é o goleiro que tem toda a segurança necessária. Porque eu vi o Bento, eu acompanho o Bento na Nasser, e vejo ele, um goleiro, lá, jogando muito bem, fazendo boas defesas, grandes defesas, dando a segurança para a sua equipe, mas na seleção ele pegou naquele gol, na saída, não deveria ter saído lá. Eu acho que ele ainda pode ser um segundo goleiro. O Hugo já me deixa mais pé atrás. Eu acho que o Hugo e o John podem disputar lá o terceiro goleiro, situação, mas se vai 3, deve ir o Alisson, o Pedro, o Ederson. O Ederson, eu acho que o Ederson, em relação ao Pedro, pode substituir o Alisson, que ele também vem jogando lá, fazendo grandes jogos, e isso possibilita dar mais segurança na seleção. Mais segurança para você em relação. E também para nós brasileiros, porque eu acompanho eles dessa maneira e vejo dessa situação. Eu acho que a seleção nos seus amistosos, França, ela tudo isso você tem razão. Eu acho que alguns jogadores retiraram, né? Eu acho que os jogadores procuraram não dar tudo que tinha que dar dentro da França. E a França aproveitou, realmente jogando com a maioria dos seus titulares, ganhou um amistoso. Enquanto a Croácia, não, a Croácia sai jogando o seu time lá, um time já mais agregado, já sabendo realmente como deve jogar. No Brasil teve uma alta, porque botou mais titulares. Eu acho que botou os titulares realmente deram uma evasão, deram a seleção um jogo mais agressivo, um jogo mais experiente, envolveu a Croácia
dessa situação. Mas eu acho que agora, nos próximos 2 amistosos, eu acho que era, né, contra o Panamá e a Bolívia, se não me engano, eu acho que deve jogar com o time já, basicamente, com o time já formado. Mas o jogo está formado. E aí o entrosamento é maior. Esse entrosamento deve ter. Nós sabemos que o jogador, quando o atleta poder voltar para a seleção, se ele tiver entrosamento com aqueles que estão jogando, ele cresce mais, ele tem mais produtividade durante o jogo. Ele sabe o que deve fazer. Eu acho que ele deve colocar o time titular, para que quando chegar lá na Copa, está com o time já feito. E a gente acredita na seleção, eu acredito na seleção, porque todos os jogadores, a maioria dos jogadores não jogam na Europa, jogam grandes clubes na Europa, fazem grandes atuações, jogando ligas maiores e tem uma experiência necessária. O respeito a uma seleção vai haver, mas a seleção não é respeitada. Por isso que eu digo que o Neymar deve estar lá pela condição dele. Porque olhar a imagem do Neymar, olha a imagem do Neymar, se ele tiver uma condição de entrar no jogo, pela habilidade que ele tem, e pela performance que ele pode fazer, não sendo 100%, ele vai agregar muito na seleção. Isso aí. Agora eu quero perguntar para a Andressa, né, agora para a gente começar a falar, eu quero que a Andressa fale para a gente aí dos eventos que tem em Portugal. Vai ter o jogo do Ronaldinho, jogo das estrelas, os eventos que ela está participando aí em Portugal. Andressa, fala aí pra gente como é que vai ser esses eventos aí, os próximos que a gente tem aí na nossa agenda. Então, né, dia 31/5, no Estádio do Restelo, aqui em Lisboa, Portugal, vamos ter um grande evento do Jogo das Estrelas. Inclusive, o Bate-Bola Debates vai estar lá pela Social TV. Vamos fazer imagens, vamos entrevistar. E eu acho que vai ser muito bacana, né, Marcelo? Pena que vocês talvez não vão estar aqui, mas também pode ser que estejam aqui, a gente não sabe. E eu ficaria muito feliz se os meus colegas estivessem aqui comigo, porque vamos ter um grande jogo. Ronaldinho vezes Deco, né? São a galera aí do futebol que fizeram história, que jogam, esses guris jogam pra caramba, né? E pra mim vai ser uma honra estar lá vendo o Ronaldinho Gaúcho, e me parece, Marcelo, que Assis, grande amigo de vocês, vai estar em Portugal. É isso aí, pelo que eu fiquei sabendo na agenda aí, me confirmou e disse que estará em Lisboa, sim, para esse grande evento. E a Social TV vai poder participar. Além disso, o Social TV está aí junto em parceria com o Jogo das Estrelas. Nós vamos sortear 2 ingressos para o estádio aí do futebol no dia desse grande evento aí. 2 ingressos para você assistir o Ronaldinho vezes Deco. No dia 28/5, sortearemos e vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda que vai ganhar. Peço para vocês aí que estiverem participando pelo Instagram, curtam, compartilhem, comente, marque o máximo de pessoas para vermos quem vai de fato levar esse par de ingressos e poder assistir esse grande evento com o nosso querido, e não só querido, um dos maiores jogadores do mundo, Ronaldinho Gaúcho. É isso aí! Então, né, esse realmente vai ser um evento maravilhoso, né? Eu gostaria de estar podendo jogar, não sei se eu vou conseguir ter tempo para ir, mas eu gostaria de estar participando desse jogo. É um evento que eu falo assim, que são eventos maravilhosos, que a gente consegue rever, ter aquela parte nostálgica, né, dos ídolos do passado, jogadores que fizeram história, né? E o Ronaldinho realmente faz parte, na minha visão, tá entre os 10 maiores de todos os tempos, né? Então, é um cara fantástico e que tá levando alegria para o mundo inteiro através do futebol, continuando passando essa alegria que ele já passava em campo quando jogava profissionalmente, e agora, né, fazendo os eventos aí pelo mundo inteiro, que ele está fazendo pelo mundo inteiro. E nós da Social TV, o Bate-Bola, vamos estar presentes. Isso, a gente fica super feliz, né, Ademir, de poder estar presentes nos jogos. Inclusive o CEO, o José Pereira, falou para nós aqui que agora a galera vai começar a fazer esses jogos aqui pela Europa, né? Então eles já fizeram muito aí pelo Brasil, fizeram muitos jogos por aí, inclusive eu estive num dos jogos dele lá em Florianópolis, que foi incrível. Ronaldinho Gaúcho deu um banho, fez um gol, achei
top, de primeira. E agora eles estão vindo pra cá. E a gente fica super feliz quando chega no local, assim, eu tô há meses querendo ver um jogo brasileiro, com saudade do meu país, e ver que daqui a um mês e pouco, mais ou menos, vamos ter esse grande espetáculo aqui em Portugal. E, claro, também gostaria de agradecer também, né, a Leda Semijoias. A Leda Semijoias é uma das sócias da Elma Aveiro, que é a irmã do Cristiano Ronaldo, que está em parceria aqui conosco na Social TV com essas joias incríveis delas. Inclusive, vamos estar participando de um evento aí também delas, que, se eu não me engano, vai ser o dia 23/5. É isso aí, dia 23/5, a galera aí de Portugal, toda a mulherada que quiser participar, chama a Leda Semijoias e marca ali, né, o seu convite, já vai agendando, porque as vagas são limitadas. E ó, é um evento familiar, para deixar bem claro para vocês aqui, vamos ter desfiles de mulheres e eu vou estar nesse evento. Estou muito feliz, muito obrigado, Leda e Elma, por esse convite. É isso aí, e demais eventos vamos ter por aí, e eu venho aqui para falar para vocês. Seria uma alegria para mim estar aí. Que bacana, né? Inclusive, só para avisá-los aqui também, que agora me lembrei, o Ademir, Marcelo, que o Pereira estava falando ali e colocou lá nos stories e no Instagram ali do jogo das estrelas, que o que vai acontecer? Eles vão fazer um sorteio para essa galera que compartilhar, comentar ali, para poder um fã do Ronaldinho jogar com ele no dia 31. Olha que legal! E o sorteio vai ser dia 30/5 no Instagram, dos jogos do Ronaldinho e os jogos da Estrela, direto no Instagram. É isso aí. Que bom, que bom. Isso. Aí, está lá, já que eu participei com o Ronaldinho no Grêmio, jogador de goleiro na época, ele estava surgindo. Estar aí, seria um prazer grande estar com todos. Quem sabe, né? Se eu der um jeitinho aqui e conseguir, porque eu sei que parece que o Ronaldinho, não sei se ele tá no Brasil ou se tá aqui, mas se tá aqui nos Estados Unidos ou aqui na Europa, ainda não sei, mas eu sei que o dia 31 o Assis vai estar por aqui, Ademir, hein? Não sei se vai ir direto dos Estados Unidos ou do Brasil, né? Vocês são parceiros muito grandes. É. Falando sobre sua carreira, que é extraordinário. E o Assis é muito humilde, né? Não, Marcelo e Andressa, nós queremos hoje mais Ronaldinho na seleção. Isso que venha, que surjam novos Ronaldinho Gaúcho, novos Marcelo da Rosa, novos goleiros Ademir Maria, Ricardo Rochas, Ricardo Gomes. Acho que essa galera que fez história no futebol aí, Renato Portaluppi, que eu sou uma delas, né? Que eu sou encantada, todo mundo sabe. Eu sou fã número 1 dele, já falei isso pra ele, chamo ele de marrento mesmo, falo pelo telefone marrento, com o maior respeito, mas digo pra vocês, tô torcendo pro Renato Portaluppi voltar pro Grêmio com tudo. É isso aí. E eu desculpa o pessoal aí que gosta do técnico de futebol, não tenho nada contra o Luiz Castro, mas, gente, tá na hora do Renato voltar, né? É isso aí, Marcelo. Eu acho que vai chegar a hora de voltar para fazer o time. Inclusive, eu quero agradecer aí também, né? Quero agradecer o Renato, né? Muito obrigado, Renato Portaluppi. Eu mandei um Feliz Páscoa para ele. Ele mandou uma Feliz Páscoa para todos nós aqui da Social TV, toda a galera que trabalha aqui conosco, né? Fiquei super feliz. O Marrentinho, ele tem os defeitos dele, mas ele tem um coração gigante. Só quem convive, né, Ademir, sabe como é que é o Renato. Sabe que aquele coração ali é gigantesco, não cabe no peito. E aí, Marcelo, vamos finalizar esse programa incrível que a gente teve hoje. Eu queria agradecer a ti, ao Ademir, e queria dizer para vocês terem um pouquinho de paciência, porque para mim é tudo novo no Bate-Bola Debates. E eu já começo com 2 caras incríveis aqui, então é isso aí, eu tô começando no mundo do debates, né?
É isso aí. Não, mas tá tudo perfeito. A gente vai se adaptando também, porque também para nós também essa novidade. Mas é muito bom falar sobre o que está acontecendo na atualidade do futebol. O programa foi maravilhoso, a gente conseguiu abordar todas as situações que a gente precisava, né? E sobre as partes mais importantes do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, como está acontecendo na dupla Grenal, seleção brasileira, né? Tanto que eu quero agradecer a quem ficou aí nos assistindo até agora, a todos que fazem parte desse projeto, né? O próprio Ricardo, que fica nos bastidores, mas nos ajuda muito aí também, né? Dentro do programa, não aparece aqui, mas ajuda muito. Então isso também é muito importante, porque a gente tem pessoas que vão estar agregando, que vão estar nos ajudando, que vão estar, né, nos orientando, para que a gente possa, programa após programa, estar trazendo um conteúdo melhor e a gente também evoluindo dentro do programa, dentro das participações. Só quero deixar mais um recadinho aqui, que é a próxima rodada, os jogos importantes da próxima rodada, porque teremos 3 clássicos, né? Teremos o Fla-Flu, né, que vai ser o clássico carioca, né? Teremos o clássico paulista, Corinthians e Palmeiras, e, claro, né, o nosso clássico Grenal. Então, na segunda-feira que vem, às 21 horas, teremos muito assunto, falaremos muito desses 3 jogos, que vão ser os 3 principais jogos da rodada. Então, todos aí podem acompanhar, que a gente vai falar muito sobre essas três partidas aí, que vão ser 3 clássicos maravilhosos, né? Então eu tive a oportunidade de jogar 2 desses clássicos, joguei o Fla-Flu e joguei o Grenal, né? Então eu sei a importância que é a atmosfera que aquilo ali produz, a semana como vai ser, e óbvio, né, que agora, antes eu ficava, né, tendo que escutar os comentários, agora é eles que vão me escutar. Isso é legal, tu viu, Marcelo? Eu ia falar antes, eu deixei tu terminar de falar. O Paulo Brito estava curtindo, estava vendo ao vivo. Olha que legal. Paulo Brito, um grande comentarista, né? Um cara que entende de futebol, comenta super bem, um baita de um jornalista. Eu fico super feliz de estar curtindo o bate-bola aqui, curtindo as redes sociais. E o Paulo Brito também trabalhou ali com a Ademir Maria. Isso é incrível quando a gente vê essa galera vindo conhecer o nosso trabalho. E quando a gente vê, assim, esses caras que entendem que não só da raiz lá de trás, mas da atualidade aqui, isso me dá um desejo muito maior de continuar no futebol e voar junto com eles. Isso é importante, né, Marcelo? O Paulo Brito não trabalhou comigo, eu trabalhei com o Paulo Brito. É verdade. Grande jornalista, grande comentarista também, narrador que foi na televisão. Tive a oportunidade de trabalhar com ele por 2 anos. Eu acho que o Marcelo também tem vários finais. Eu acho que vai ser um grande jogo. Nós estaremos aqui no seguro falando sobre esse jogo, né, que é muito importante, dando o nosso taco também, com certeza, nos comentários, falando sobre como você viu o Grenal, o que ocorreu no Grenal, e saber realmente o que mais do futebol brasileiro. É um grande prazer, acho que isso traz essa informação que está falando. É isso aí, é contigo, Marcelo. Vamos lá. Então, né, vamos agradecer a todos, né, pelo programa, por tudo que aconteceu. Eu sempre falo que cada programa que a gente vai fazer é Deus que está nos impulsionando a realizar. Então, sem Ele, nada disso teria acontecido. Mas uma boa noite a todos, né, que esperam a gente na segunda-feira que vem, porque teremos muito assunto. Quero agradecer também aqui, até surgiu para mim, já estava quase esquecendo, não posso deixar de esquecer de falar aqui, porque teve algumas mensagens que eu recebi aqui, né, que estavam pessoas assistindo aí o programa, e eu não posso deixar de dar esse agradecimento, tá? Então, o primeiro aqui que eu quero agradecer é o Dejair. Não sei se o Dejair jogar com o Ademir Maria no Grêmio, lá o volante, né? Aí ele mandou um abraço até pro Ademir. Tá, Eu era treinador de goleiro. Tava treinador de goleiro lá com ele? Então, aí ele mandou um abraço pra ti aí e tal, mandou um abraço também pro programa, desejando sorte. Tá falando do filho, né, Marcelo? Sim.
Isso. Que teve o pai dele que jogou, né, também, né? Jogou. Sim. O pai dele jogou. Também outro aí que mandou, e aí esse aí eu quero ver se eu já trago ele na semana que vem, mandou um abraço aí, mandou felicidade, foi Yarley. Quero ver se eu já trago na próxima semana aí para fazer uma entrevista com ele aqui, ele também falar, ele tá como treinador, né? Então vai ser importante aí, ele tá passando também, um cara que é multicampeão, foi campeão mundial pelo Internacional, né? Então, outro que mandou também felicidade para todos nós aí e sorte foi o Darley também, eu vou trazer ele Ô, também. Darley, gente boa pra caramba, cara. Eu quero ver se eu trago a campanha eleitoral, porque depois eu não sei se ele vai poder participar. É verdade. Uhum. Eu consigo antes de começar, né? Então, Até julho. Então. Ele antes aí pra gente conversar, ter uma resenha legal aí com ele. E o demais é agradecer ao Ademir, agradecer a Andressa, ao Ricardo, né? Que tivemos uma noite maravilhosa aí juntos, né? Pra mim, quer dizer, uma manhã maravilhosa. Mas aí estamos juntos e vamos continuar no programa firme e forte. É isso aí. Muito obrigado, colegas aí, muito obrigado, Marcelo, Ademir, muito obrigado à galera que está em casa, obrigado aos ex-jogadores, os jogadores que estão assistindo, a vocês de casa aí, os telespectadores, e com certeza vamos ter vários debates todas as segundas-feiras às 21 horas de Brasília. Marcelo falando lá da China, Ademir Maria falando do Brasil e eu falando aqui de Lisboa, Portugal. Vou deixando um beijinho para vocês aqui. Até